Boa noite aos nossos amigos internautas. Novamente estamos reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis, trazendo o programa Palestra na Fraternidade. O nosso convidado desta noite, Sérgio Vicentim, é trabalhador da Casa A Caminho da Luz e traz para nós o tema O Meu Reino Não É Deste Mundo. Sérgio, bem-vindo à nossa casa e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Por favor. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Pilatos chega até Jesus e pergunta: Tu és o rei dos judeus? No que prontamente Jesus responde: Meu reino não é deste mundo. Se assim o fosse, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. E novamente Pilatos pergunta: Então tu és rei? E Jesus novamente responde: Você é que diz que eu sou rei. Mas eu repito, meu reino não é deste mundo. Eu aqui estou para falar da verdade. E aqueles que tiverem fé no seu coração ouvirão a verdade. Como pode este reino ser de Jesus? Um reino cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de maledicência, cheio de injustiça, cheio de guerras. Como pode ser esse reino, o reino de Jesus? Como pode ser este reino, o reino de Jesus, um reino onde as crianças estão abandonadas? Como pode ser esse reino, o reino de Jesus, aonde as crianças estão à míngua pedindo esmola nos faróis? Muitas delas, por conta dos seus pais que estão ali do lado e usando essas crianças, seus filhos, como trabalhadores escravos. Como pode esse reino ser o reino de Jesus, aonde os pais vendem os seus filhos para poder arrecadar um parco dinheiro e sustentar o resto da família? Isto me faz lembrar uma história verdadeira, que foi inclusive tema de um filme que infelizmente não passou no circuito comercial, passou apenas no circuito alternativo, que falava a respeito de uma família lá do Nordeste, uma família paupérrima, sem recursos, trabalhador da roça, e por conta das intempéries todas, não tinha sequer o que comer. E o pai, desesperado, resolve vender a sua filha mais velha, 12 anos. Vai até a cidade, procura e encontra uma pessoa que quer comprar. Paga lá uma mixaria e o pai vai embora e deixa a sua filha ali, chorando, desesperada. E esse homem era um cafetão que colocou essa criança na prostituição. O nome dela era 50 centavos. Sabem por que era 50 centavos o nome dela? Porque era o quanto ela cobrava por cada programa. Como é que pode ser esse reino, o reino de Jesus? Como é que pode ser esse reino, o reino de Jesus, aonde as famílias estão desestruturadas, aonde seus membros não se entendem, vivem as turras? Como é que pode ser esse reino, o reino de Jesus? Como é que pode esse reino ser de Jesus,
aonde as crianças são obrigadas a trabalhar desde tenra idade. Trabalho escravo, trabalho nas mais ignóbeis condições. Como é que pode ser esse reino o reino de Jesus? Não fiquem desesperados, porque não é só tristeza, não é só angústia, não é só ódio. Nós, na nossa atual escalada evolutiva, no nosso atual estágio, precisamos desses antagonismos. Precisamos da guerra para entender a paz. Precisamos do ódio para poder entender o amor. Precisamos do egoísmo para entender a solidariedade, a caridade. Então, efetivamente, o que Jesus quis dizer com o meu reino não é deste mundo? E aqui eu vejo como são maravilhosas as Escrituras, não importa quais sejam, espírita, católica, protestante, judaica, não importa. Todas elas têm uma correlação muito grande entre todos os temas. Todos os ensinamentos ali constantes são interlaçados uns com os outros. O Evangelho segundo o Espiritismo não poderia ser diferente. E quando falamos do meu reino não é deste mundo, nos lembramos de uma série de outros ensinamentos que estão ali, colocados no Evangelho. Lembramos, existem muitas moradas na casa do Pai. Lembramos da lei de ação e reação. Lembramos da lei de causa e efeito. E é justamente isso que Jesus quis dizer efetivamente com o meu reino não é deste mundo. Para entender isso, é necessário entender a vida como sendo única. E aí a doutrina espírita veio corroborar todos os ensinos de Jesus. Veio nos trazer respostas que até hoje nós não tínhamos. Nos mostrar que a vida não é esse momento instante que muitos de nós pensamos. Nascemos, crescemos, casamos, procriamos e morremos. Do nada viemos, ao nada voltaremos. Não. E é justamente isso que Jesus quis dizer com o meu reino não é deste mundo. Que devemos entender a vida como única e eterna. E aí a grande diferença com as existências. Essas, sim, são estanques. Mas são várias. Ninguém poderá chegar ao Pai se não nascer de novo. Não é isso que fala também as Escrituras? Doutrina espírita corrobora mais uma vez. A vida é eterna. O que nós estamos vivendo neste momento é apenas mais uma das nossas milhares de existências. Tantas tivemos para trás, como tantas teremos para frente. Eu convido a todos vocês a olharem para trás e enxergarem aquela figura que está ali naquele quadro. Jesus, um espírito elevado, um espírito crístico e um espírito perfeito, mas que trilhou todo o caminho que nós estamos trilhando. Jesus chegou à perfeição.
foi incumbido de ser o governador deste mundo em que vivemos. E ele habita as esferas crísticas, as esferas de felicidade. E quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, é justamente por conta de que necessitamos evoluir para chegarmos até onde Jesus está hoje. Mas não pensem em Jesus como santo. A distância que separa nós dele, quando pensamos em Jesus como santidade, cresce demais. Se torna impossível pensarmos na possibilidade de chegar até próximo dele. Mas vamos pensar em Jesus como um espírito, como nós, que trilhou todo este caminho que nós estamos trilhando. Então é possível que possamos chegar à perfeição. A doutrina espírita, mais uma vez, enfatiza e corrobora todas essas questões. Vem nos trazer os esclarecimentos a respeito daquilo que Jesus nos disse, sim, a nós, a cada um de nós, pois éramos nós que estávamos lá, há 2000 e tantos anos atrás, escutando ao vivo ele falar. Muitos de nós, durante o caminho, conseguiram entender e não mais necessário estarem aqui. Outros tantos de nós estão começando a entender agora, mas um outro tanto ainda sequer tem condições de entender aquilo que Jesus nos trouxe. Não nos falou, mas nos mostrou. Ele fez. Jesus fez e mostrou que é possível amarmos o próximo. Jesus fez e mostrou que é possível o perdão, que é possível a tolerância, que é possível a ajuda, a gratidão, a benevolência, que é possível a fraternidade. E a doutrina espírita vem nos mostrar isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, traz uma mensagem de um espírito que se intitulou apenas como Rainha de França. E esse espírito fala que ele achava que o reino de Deus, que o reino de Jesus, fosse o reino dela, Rainha de França, reino dos poderosos, reino daqueles que têm dinheiro, reino daqueles que têm poder, reino daqueles que são conquistadores. E ela passou a sua vida toda dessa forma, conquistando, achando que quando ela morresse, ela estaria junto de Deus, junto de Jesus. E qual não foi a sua surpresa? Que quando ela se viu viva no mundo espiritual, ela ainda imaginou que fosse ser recebida por outros reis, por outros poderosos. Mas não. Ela percebeu que tudo aquilo que ela tinha conquistado enquanto estava aqui na Terra, sequer tinha ido para o túmulo com ela. Ela percebeu, e ela fala, que o verdadeiro tesouro, aquele que nós levamos junto conosco, é aquele tesouro que os ladrões não roubam, que as traças não corroem,
é a moral, é a solidariedade, é o amor, é a fé, é a gratidão. Esse tesouro nós levamos. E ela percebeu que ela não tinha isso. Pessoas que aqui, enquanto ela viveu, ela espizinhou, ela maltratou, ela percebeu que lá, no mundo espiritual, eram espíritos muito mais evoluídos do que ela. E ela se deu conta que ela perdeu uma grande oportunidade de poder conquistar o verdadeiro reino de Deus, que é esse reino de felicidade, que é isso que Jesus disse exatamente quando ele falou de que meu reino não é deste mundo, é o reino de felicidade que nós devemos conquistar. E aí, quando pensamos em mundo de felicidade, vem-nos algumas perguntas na cabeça. O que é felicidade? É quando nos sentimos tranquilos, é quando nos sentimos calmos, é quando nos sentimos cônscios do dever cumprido. E quando eu falo em dever cumprido, não é só o material, é o espiritual também. É quando nos sentimos amados e amando o nosso próximo, seja ele mais próximo ou mais distante. Então, já que sabemos o que é felicidade, como fazer para obter felicidade? E aí eu falo que a doutrina espírita é maravilhosa. Duas notícias eu tenho para vocês, baseado na doutrina espírita. Felicidade? A primeira notícia: é muito difícil. Mas é muito difícil conseguir felicidade. Mas, graças à doutrina espírita, é possível fazer felicidade. Esta é a segunda notícia. A boa notícia. E quando fazer felicidade? Hoje, agora, neste minuto, neste segundo, começando por nós, modificando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, tirando de dentro de nós os preconceitos existentes e arraigados há tanto tempo, mudando os nossos conceitos. E isso me faz lembrar uma outra história. Michelangelo, o mestre das artes, estava trabalhando, esculpindo uma pedra fria de mármore. Estava há horas ali trabalhando já. E uma pessoa estava do lado, vendo, admirando. Num determinado momento, Michelangelo para tomar uma água e descansar um pouco, e essa pessoa chega ao seu lado e fala: mestre, eu dou graças a Deus por ter olhos de ver a maravilha que o senhor faz dessas pedras frias de mármore. Só o senhor tem esse dom. Só o senhor consegue tirar imagens tão belas dessas pedras mortas. Michelangelo deixou seu interlocutor falar bastante. Num determinado momento ele pediu que ele parasse e falou, respondeu para ele: tudo isso que você disse, eu não me sinto assim. Eu sou um reles trabalhador. Essas imagens maravilhosas que você vê, que eu tirei dessa pedra que você diz que é fria,
ela já estava aí dentro. O que eu fiz foi só aparar as arestas. E assim como Michelangelo, vamos ser nós, cada um de nós, os escultores do nosso destino. Vamos aparar as nossas arestas, deixar transparecer aquilo que é belo, que já está no interior de cada um de nós. Desta maneira, nós estamos começando a trabalhar a felicidade, mudando os nossos conceitos, fazendo aquilo que tanto se fala, a nossa reforma interior. Não pensem vocês que fazendo isso estamos fazendo bem para o próximo, seja ele mais próximo ou mais distante. Estamos fazendo bem a nós mesmos. Nós estaremos nos sentindo mais confortável. E por que fazer isso? Por que se modificar? Por que ter que tirar esses preconceitos que a gente já tem enraizados dentro de nós? Para que a gente possa chegar perto dele. Para que a gente possa trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. Muito se fala que este mundo, ele vai evoluir, né? Hoje é um mundo de expiação e de provas, aonde o mal predomina. Mas ele vai ser um mundo de regeneração, neste milênio. Daqui a pouco tempo. E nós estaremos aonde? Quando este nosso mundo aqui for guindado a um novo conceito. Isso nos faz lembrar dos exilados de Capela, que eram seres extremamente inteligentes, com uma cultura fantástica, mas com uma moral irrisória. Capela evoluiu. E o que aconteceu com esses espíritos? Foram exilados para um mundo muito pior do que aquele, que era a terra naquela época. Aqui eles aprenderam a moral que era necessária e voltaram para a Capela. Mas sofreram até isso acontecer. E nós queremos esse mesmo sofrimento para nós? Eu acho que não. Eu acho que nós queremos uma coisa melhor para cada um de nós. Então depende de cada um de nós deixar, como Michelangelo, transparecer o belo que está dentro de cada um. Aparar a aresta e colocar para fora essa situação maravilhosa em que nós nos encontramos hoje. Situação de conhecimento, situação de possibilidade de progresso, situação aonde temos a possibilidade de nos reajustarmos com os nossos próximos. Dentro da nossa família, que é o local escolhido por cada um de nós, para estarmos juntos com aqueles espíritos que precisamos nos reajustar, que precisamos resgatar débitos. Ou será que a família é composta pelo acaso? Sabemos que o acaso não existe. Foi justamente isso que Jesus quis dizer quando ele falou que o reino dele não era deste mundo, desta conquista da felicidade. Cabe a cada um de nós querermos conquistar essa felicidade.
habitarmos o reino de Jesus. Aqui neste mundo mesmo, pensamos que muitas vezes uma atitude nossa não quer dizer nada em relação ao que acontece no mundo, não é? Por engano de cada um de nós. Uma mudança nossa, uma atitude positiva nossa, de cada um de nós, na nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, vai refletir na nossa cidade, vai refletir no nosso país, vai refletir do outro lado do mundo, lá no mundo árabe, vai refletir lá no Haiti. O Haiti, gente, é aqui. Estamos esquecendo de apagar o incêndio da nossa casa. Estamos apagando o incêndio do nosso vizinho. E a nossa casa está pegando fogo. Temos que começar por nós e pela nossa casa, pela nossa família. É por isso que eu falo, atitudes que começam dentro de casa refletem na sociedade, porque a família é o início da sociedade. E isso vai fazer com que possamos ter possibilidade de habitar o reino de Jesus. Porque vamos nos modificar. Vamos fazer valer a lei de causa e efeito. Vamos fazer valer a lei de ação e reação. Já que estamos tomando atitudes positivas, a recíproca será verdadeira. Lá na escola nós aprendemos sobre energia. E as nossas atitudes são energia. Uma palavra falada é energia que vai e volta ao local de origem. Então, se estamos falando coisas boas, se estamos tendo atitudes boas e positivas, o retorno disso só pode ser bom. Lei de causa e efeito. Se agimos de maneira correta com o nosso próximo, auxiliando-o. E quando eu falo auxiliar, não é enfiar a mão no bolso e tirar um centavo para dar para esse próximo. Não. Atitude simples. Muitas vezes não é esse centavo que esse próximo precisa. Esse próximo pode precisar de um sorriso, de um ouvido para escutar as suas histórias, de um ombro para que ele possa chorar as suas mazelas. E nós só precisamos dar um pouco do nosso tempo, que é muito. Nosso tempo é grande. Ah, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Nós temos todo o tempo do mundo, nós temos a eternidade. É muito tempo. Então, se tomamos atitudes positivas com o nosso próximo, as atitudes que os próximos tomarão conosco também serão positivas. Afinal de contas, estamos na mesma sintonia. E estamos dando passos largos em direção da felicidade, do reino de Jesus. Chico Xavier tem uma frase que resume tudo isso. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Então vamos recomeçar agora
a nossa caminhada rumo à felicidade, rumo ao reino de Jesus. Afinal de contas, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos, sim, seres espirituais vivendo uma experiência humana. Hoje estamos aqui no planeta Terra. Amanhã podemos estar num outro mundo. Afinal de contas, existem muitas moradas na casa do Pai. Isso me faz lembrar uma outra história, contada por Kardec. Ele estava lá, trabalhando na codificação da doutrina espírita, e um dos espíritos que estavam ali, ajudando com que ele fizesse a codificação, trouxe uma mensagem de que deveria se afastar daquele trabalho, porque o seu reencarne estava próximo. Quando ele esteve na Terra, ele foi um general de França, lutou ao lado de Napoleão, mas foi uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, muito benevolente. Ajudou muitas pessoas. E Kardec então pergunta quando é que se daria essa reencarnação e se seria aqui na Terra. No que o Espírito responde que a reencarnação dele seria para muito breve, mas que não seria aqui na Terra. Kardec pergunta então aonde seria, em que planeta, em que mundo que ele reencarnaria. E ele languidamente responde: reencarnarei no planeta Mercúrio. Pasmem, imaginem vivermos em Mercúrio, que está ali, do lado do Sol, com uma temperatura que deve beirar lá os seus 500, 600 graus. Mas a vida não é só como nós conhecemos aqui, não, minha gente. Existem várias formas de vida. E como Jesus falou, existem muitas moradas na casa do Pai. E esse general reencarnou em Mercúrio, que é um planeta muito mais atrasado do que a Terra, porque era necessário que ele ali reencarnasse para poder orientar aqueles espíritos que estariam reencarnando ali. Orientar no sentido de modificação, de mudança. Vejam, num planeta atrasado, muito atrasado, já se fala em mudança de hábitos, para que possamos atingir o reino de Jesus, que é a felicidade, que é o mundo crístico. Afinal de contas, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Que Jesus possa nos envolver no seu manto de luz e de amor, nos mantendo tranquilos, nos mantendo solidários. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite. Agradecemos também a presença do Sérgio aqui na nossa casa e que ele possa estar conosco em outras oportunidades e que todos nós possamos refletir a respeito dos ensinamentos que ele nos trouxe nesta noite, né? A respeito da nossa evolução, do nosso aprendizado, da nossa transformação para estarmos cada vez mais próximos de Jesus. O nosso boa noite e até a próxima sexta-feira.